O império mais poderoso do mundo avançava como uma sombra sobre nações inteiras. E dentro dessa sombra, silenciosamente, uma sentença de morte estava sendo preparada. Uma sentença capaz de apagar todo um povo da história. O que ninguém sabia é que a salvação surgiria de onde menos se esperava, dos passos firmes de uma jovem que ainda não descobrira sua verdadeira força. Entre os muros de um palácio repleto de ouro e conspirações, a vida de Esther parecia tranquila, mas cada corredor daquele lugar escondia decisões capazes de mover exércitos, erguer decretos e selar destinos. E ela estava prestes a ser colocada diante da maior escolha da sua vida. Não por ambição, não por poder, mas porque, às vezes, o chamado encontra exatamente quem tentou passar despercebido. O rei Xerxes governava um reino que se estendia por províncias e desertos, montanhas e mares. Sua autoridade era temida, sua palavra definitiva. Quando a rainha Vasti recusou uma ordem pública, o palácio inteiro entrou em tumulto. O trono ficou vazio e o rei ordenou que buscassem uma nova rainha. Entre as jovens levadas ao harém estava Esther, criada por Mardoqueu, seu tio adotivo. Uma garota discreta, marcada por perdas, carregando na alma mais silêncio do que sonhos. Ninguém imaginava que seus passos estavam sendo guiados para um lugar onde decisões invisíveis moldam o destino das nações. Enquanto outras jovens buscavam ornamentos para impressionar, Esther observava comportamentos, medos, alianças, intenções. Sabia ouvir, algo raro naquele palácio. A graça dela não era barulhenta, era serena. E essa serenidade chamou a atenção do rei. Em pouco tempo, Esther foi coroada rainha da Pérsia. Mas a coroa não tornou sua vida mais leve, apenas aumentou a distância entre quem ela era e quem precisava se tornar. Seu povo, sua origem, tudo permanecia oculto, como Mardoqueu orientara, não por vergonha, mas pela sensação de que revelar cedo demais poderia destruir aquilo que ainda estava sendo construído. No coração do império surgia uma ameaça silenciosa: Amã, elevado pelo rei a uma posição de poder absoluto. Um homem que carregava em si o orgulho de quem não aceita ser contrariado. Quando Mardoqueu se recusou a se curvar diante dele, sua fúria encontrou um alvo. E dessa fúria nasceu um plano terrível, não apenas contra um homem, mas contra toda uma nação. Amã convenceu o rei a assinar um decreto autorizando o extermínio dos judeus em um único dia. Uma ordem selada pelo anel real, irrevogável. Nenhuma espada havia sido levantada ainda, mas o destino já estava traçado. E Esther fazia parte do povo condenado, ainda que ninguém soubesse. Quando o decreto alcançou as ruas de Suzã, o desespero tomou conta do povo. Mardoqueu, em luto, enviou uma mensagem urgente para Esther. As palavras que ela recebeu não eram simplesmente um pedido, eram um despertar. Se você se calar agora, a salvação virá de outro lugar, mas você e a casa de seu pai perecerão. Quem sabe se não foi exatamente para este momento que você chegou ao reino? Esther sentiu a verdade pesar dentro de si. A coroa em sua cabeça parecia mais pesada que o metal que a moldava. O medo era natural, mas havia algo crescendo dentro dela, uma determinação que não existia antes. Entrar diante do rei sem ser chamada era proibido. A punição era a morte. Mas Esther não recuou. Ela apenas pediu: jejuem por mim 3 dias. Eu farei o mesmo. Depois irei ao rei, ainda que isso custe minha vida. Naquele instante, o medo deixou de ser seu mestre. Não porque desapareceu, mas porque foi vencido pela coragem que finalmente encontrou lugar em seu coração. Os 3 dias de jejum transformaram Esther. Quando ela vestiu suas roupas reais,
Não era para exibir beleza, era para vestir propósito. Ao atravessar os corredores do palácio, cada passo parecia carregar mais do que sua própria vida. Ao entrar na sala do trono, o silêncio do lugar pesou sobre ela. O rei a viu, e por um instante, tudo naquela sala pareceu repousar sob a posição de sua mão. Então o cetro foi estendido, a vida dela foi preservada, e com essa vida, uma oportunidade. Esther não se precipitou. Com habilidade, marcou um encontro, depois outro. Conduziu todos, inclusive Amã, a uma situação onde a verdade não poderia mais ser encoberta. No segundo banquete, diante do rei, o momento chegou. Esther ergueu a voz. Há alguém que busca destruir mim e o meu povo. A respiração do rei se alterou. Todos aguardavam o nome. Quando ela revelou quem era e quem buscava sua morte, o impacto atravessou o salão. Amã percebeu que sua própria trama se voltava contra ele. Sua arrogância o havia cegado. A queda foi inevitável. Ele foi executado na forca que havia preparado para Mardoqueu. O ciclo de violência que iniciou com orgulho terminou em justiça. O decreto original não podia ser revogado, era lei persa. Mas um novo decreto podia ser escrito. Esther e Mardoqueu trabalharam juntos. Agora, o povo judeu poderia se defender. O dia marcado para sua destruição se transformou no dia de sua vitória, e o que seria luto se tornou celebração. A história não se curvou diante da ameaça, curvou-se diante da coragem. A história de Esther nos lembra que coragem não nasce da ausência de medo, mas da decisão de agir apesar dele. Ela não buscou grandeza, mas a grandeza veio quando ela respondeu ao chamado que tentou evitar. Se esta narrativa tocou você, deixe seu like. Se inscreva no canal para acompanhar outras histórias profundas e inspiradoras. E continue essa jornada assistindo ao próximo vídeo que está aparecendo agora na tela. Obrigado por estar aqui. Que a coragem de Esther inspire sua vida hoje.